Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 150 da prova do Enem 2015, a primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 150 foi solicitada pelo usuário Marcelo Luiz, que botou um comentário em um dos vídeos aqui do canal pedindo essa questão. Mandar um salve aí pro usuário, valeu pela solicitação. E se vocês quiserem solicitar uma resolução também, galera, de qualquer questão de qualquer Enem, tem que ser do Enem, basta solicitar aí nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro vídeo que eu gravo para vocês. Vamos lá para a questão 150, que ela é bem bonitinha, eu achei bem legal essa questão. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$300. Então, já que a gente está falando de arrecadação da padaria, vamos ver qual a fórmula, entre aspas, né, que a gente tem que utilizar para calcular a arrecadação de uma padaria. Aqui, ó, se eu souber a quantidade de pães que eu vendi, eu multiplico pelo preço de cada pão, eu tenho então a minha arrecadação. Galera, só para a gente fazer um exercício mental aqui, ó. Se eu vendi 100 pães, quantidade 100, e arrecadei 300 reais, qual o preço que eu estou vendendo os pães? A R$3, né? Porque 100 pães vezes R$3 vai dar R$300. A gente não vai usar essa informação para nada na resolução, mas só para a gente saber, né? Para ter uma ideia e esquentar o cérebro já. Vamos continuar lendo, ó. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido. Isso é uma informação meio óbvia, né? Se a gente coloca algo para vender mais barato, a gente vai vender mais, né? Então, a vendida aumenta quando o preço diminui. Só que o interessante é que a questão nos deu essa fórmula. E é muito importante a gente entender o que essa fórmula está querendo nos dizer. Essa fórmula é uma fórmula mágica que nos diz: quando a gente sabe o preço P que a gente está vendendo o pão, a gente coloca aqui, faz os cálculos e descobre a quantidade que vai vender por aquele preço. Olha só, se nós estamos vendendo a R$3, bota 3 aqui, ó. 100 vezes 3 vai dar 300, 400 menos 300 vai dar 100. Ou seja, quando eu vendo a R$3, eu tenho que vender uma quantidade de 100 pães. Já foi o que a questão nos disse, né? Mas a gente só está testando aqui para ver se essa fórmula realmente funciona. Vamos continuar lendo aqui então, ó. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Ele vai diminuir o preço do pão. Se ele diminuir o preço, quer dizer que vai aumentar a quantidade de vendas. Então, para fazer essa promoção, o gerente vai modificar o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível. Só que a gente vai ter que vender a maior quantidade possível até um teto, né? Que teto é esse? Olha só. Sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. Galera, a primeira coisa que eu tenho que pensar, ó, se eu não quero diminuir a arrecadação, eu quero o quê? Eu quero aumentar a arrecadação. Ou eu quero manter ela igual. Se eu mantiver a arrecadação igual que era antes, eu não estou diminuindo. Então a gente tem que se ligar nisso aí. Então botei aqui, né, para quem for tirar o print no final da resolução, quando a gente fala sem diminuir, a gente quer que aumente ou que mantenha o preço. Mas galera, qual que é a arrecadação que a gente não quer diminuir? É a arrecadação que o enunciado já falou, ó, arrecadação de R$300. Então se a gente quer aumentar, eu vou colocar um valorzinho aqui de maior, ó, eu quero que a arrecadação aumente de R$300 ou que se mantenha. Então eu boto o sinal de igual aqui. Eu quero que a arrecadação, faltou aqui, né, seja maior ou igual a 300. Galera, essa é a inequação que vai solucionar a questão. E depois a questão pergunta então, ó, qual o preço em reais do pão especial nessa promoção? Quer saber qual o intervalo que se encontra esse preço. Então vamos resolver a nossa questão. Como eu falei, essa é a inequação que vai matar a nossa questão. Então eu vou pegar essa fórmula que a gente deduziu e vou aplicar ela aqui nessa inequação. Então eu tenho que a arrecadação, que é a quantidade vezes o preço, essa arrecadação tem que ser maior ou igual a 300.
Resolvendo essa inequação, que é a mesma coisa que essa, eu mato. Mas galera, como é que eu vou resolver essa inequação se eu quero saber a quantidade máxima, não, eu quero saber o preço que tenha a quantidade máxima vendida. E aqui eu tenho as duas coisas informadas. Não é legal ter uma inequação com duas incógnitas. É bom a gente ter uma inequação com uma incógnita só. Então eu vou pegar e fazer o quê? Eu vou pegar essa inequação e vou fundir ela com essa equação aqui. Olha só, a primeira coisa que todo aluno faz é pegar esse Q que está isolado e substituir aqui. Galera, se a gente substituir esse Q aqui, a gente vai ficar com uma inequação em P, ou seja, uma inequação que resolve o preço. Tudo bem que é o preço que a questão está pedindo, mas a gente tem que maximizar o preço? Não, né? A gente tem que maximizar a quantidade. Então nós queremos achar uma inequação que tenha quantidade e não que tenha preço. Então por isso que eu não posso substituir esse Q aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fórmula, que eu botei ela aqui, e vou isolar o P. Ao invés de isolar o Q aqui, eu vou isolar o P. Então como é que eu vou fazer para isolar esse cara? Eu vou pegar o menos 100P e jogar para o outro lado, somando, né? Vai ficar 100P. Agora eu vou lá para o outro lado da minha equação. O 400 que já estava aqui permanece. E esse Q que estava do outro lado, estava somando, passa agora para cá, diminuindo. Meu objetivo é isolar o P. Então eu pego esse 100 e jogo para o outro lado, dividindo. Pronto, achei aqui uma equação que me dá o valor de P se eu souber a quantidade vendida. Então eu vou pegar agora essa equação e vou substituir aqui no lugar de P da minha inequação que resolve a questão, né? Então vamos lá, o Q, eu repito ele aqui, e o P eu coloco o valor que a gente acabou de encontrar. 400 menos Q sobre 100. Galera, isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso, que é exatamente a mesma coisa que isso. Então do outro lado, a gente continua a mesma coisa também. Agora eu acabei de achar uma inequação que só tem o valor de Q. Era isso que a gente queria, né? Eu falei para vocês que se eu tivesse substituído esse cara, eu ia encontrar uma inequação em P. Daí não valia. Então se eu substituir esse cara, eu encontro uma inequação em Q, que é isso que a gente precisa, né? Para maximizar a quantidade. Então para resolver essa inequação aqui, eu tenho que ter uma inequação de um andar só, né? A fração sempre atrapalha. Então eu vou pegar esse 100, que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. 100 vezes 300, eu pego 300, né? E adiciono 2 zeros aqui no final. Agora, isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. A gente está só fazendo modificações matemáticas. Desse lado agora da expressão, eu tenho que efetuar a propriedade distributiva. Vai ficar Q vezes 400 dá 400Q, e Q vezes menos Q vai dar menos Q ao quadrado. Do outro lado eu não fiz nada, fica igual 30.000. Então isso aqui é uma inequação do segundo grau. Para resolver essa inequação, é importante que eu tenha a minha expressão do segundo grau arrumada, né? Do jeito certinho. Não desse jeito bagunçado. Então vou arrumar a minha expressão aqui. Para arrumar eu coloco primeiro o termo ao quadrado, menos Q ao quadrado, coloquei aqui. Depois eu coloco o termo em Q, e depois eu coloco o termo independente, que é o 30.000 aqui, Só que o 30.000 está do outro lado. Então quando eu trago ele para cá, ele vira menos 30.000. E como eu retirei todo mundo desse lado, sobrou zero. Galera, essa inequação do segundo grau é a mesma coisa que isso. Ou seja, quando nós resolvermos essa inequação, a gente vai encontrar o intervalo da quantidade de pães que a gente tem que vender para a arrecadação permanecer maior ou igual a 300. Mas vamos lá então, vamos resolver isso aqui. Bom, a gente sabe que essa expressão representa uma parábola, e é uma parábola de concavidade para baixo, por conta do sinal negativo aqui. Então a gente tem que a nossa parábola é desse jeito, Coloquei apenas o eixo x aqui. Nessa nossa parábola, o eixo x representa a quantidade Q. E a gente sabe numa parábola que sempre que a parábola está abaixo do eixo x, ela é negativa. Então a gente bota o menos aqui para representar isso. E quando ela está acima, ela é positiva. E agora que ela está abaixo de novo, então ela é negativa.
E esses pontos aqui, ó, em que ela é igual ao eixo x, são os pontos que ela é igual a zero. Não é positiva nem negativa, é igual a zero. Legal, agora sabendo isso, a gente aplica na nossa expressão. Eu quero saber quando que essa parábola é maior ou igual a zero. Eu quero saber a parábola aqui de cima, ó. Então eu tenho que encontrar as raízes da minha parábola, que são esses dois valores aqui, ó. Essa aqui é a raiz 1, essa aqui é a raiz 2. Assim que eu descobrir as duas raízes, eu sei o intervalo que a parábola é positiva. Então, para encontrar as raízes, nós devemos aplicar Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. A gente tem que o valor de x, que é Q, é igual a menos b mais ou menos raiz do discriminante sobre 2a, e o discriminante é esse cara. Então vamos encontrar o discriminante dessa nossa expressão do segundo grau. b ao quadrado, o b aqui vale 400. Então é 400 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, então vezes o c, que é menos 30.000. Então vamos lá, 400 ao quadrado. Eu pego 4 ao quadrado, que é 16, e 2 zeros ao quadrado viram 4 zeros. Agora, para efetuar essa multiplicação, é importante que eu pense nos sinais primeiro. Vamos lá, ó. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então vai dar um sinal negativo aqui. Agora eu ignoro os sinais, penso só nos números. 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 30.000 vai dar 120.000. Então o discriminante é 160.000 menos 120.000, que vai dar 40.000. Agora eu vou para o valor de Q. Eu aplico Bhaskara propriamente dito, né? Menos B, o B é 400, dá menos 400. Mais ou menos, para ter as duas raízes, raiz quadrada do discriminante. Galera, quanto é que é a raiz de 40.000? Bom, se eu tenho 4 zeros, então se isso aqui tiver raiz quadrada exata, a raiz quadrada vai ter que ter metade dos zeros, ou seja, 2. E daí eu penso no número que está sozinho aqui, ó, raiz de 4 é 2, raiz de 4 zeros é 2 zeros. Pronto, então eu tenho que raiz de 40.000 é 200. 2 vezes A, 2 vezes menos 1 é menos 2. Então vamos dividir aqui para achar as duas raízes agora. Menos 400 mais 200 vai dar menos 200 sobre menos 2. Menos dividido por menos vai dar mais, 200 dividido por 2 vai dar 100. Primeira raiz. Segunda raiz, menos 400 com menos 200, dividido por menos 2, vai dar 600 dividido por 2, 300. Então achei as duas raízes. Galera, agora nesse ponto é crucial a gente entender esses valorzinhos aqui. O que essas raízes significam? Significa que esse valorzinho aqui, ó, é a raiz menor, vale 100, e o outro vale 300. Então a gente descobriu que se a quantidade de pães vendidas for entre 100 e 300, a gente satisfaz essa inequação, ou seja, a gente satisfaz essa inequação. Então, se nós vendermos entre 100 e 300 pães, a nossa arrecadação vai ser maior ou igual a 300, ou seja, não irá diminuir. Galera, esse é o intervalo da quantidade de pães. A gente quer a quantidade maior possível. Qual que é a maior quantidade possível aqui nesse intervalo? A maior quantidade é 300. Encontramos um valor muito importante, mas não é o que a questão quer ainda. A gente acabou de descobrir que nós iremos vender uma quantidade de 300 pães, mas a questão quer o preço. O preço do pão. Então a gente vai para a nossa fórmula, ó. Essa fórmula nos dá o preço do pão quando a gente sabe a quantidade a ser vendida. Então o preço do pão vai ser 400 menos a quantidade. E a quantidade é 300, dividido por 100. 400 menos 300 vai dar 100, 100 sobre 100 vai dar 1. Como é um preço, né, galera? É R$1. Acabamos de descobrir o que a questão quer saber. R$1 é o preço do pão, agora a gente vai olhar o intervalo que o R$1 se encontra. Olha só, R$1 não está entre 4,50 e 5,50, não está entre 2,50 e 3,50. Está aqui, ó, na letra alfa. Está entre 50 centavos e R$1,50, gabarito letra alfa.
Galera, então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!